Estavas lá quando crucificaram meu Senhor? Há um famoso sermão intitulado assim: estavas lá quando crucificaram o meu Senhor? Eu já ouvi esse sermão várias vezes e faz muito tempo. Ele foi proferido na Páscoa de 21 de abril de 1946, na Igreja Presbiteriana em Nova York, por Peter Marshall, que era pastor naquela igreja e também capelão no Senado americano. Were you there when they crucified my Lord? E ele começa assim: o sol da manhã já brilhava há algumas horas sobre a cidade de Davi. Peregrinos e visitantes afluíam pelos portões, misturando-se aos mercadores das aldeias vizinhas e aos pastores que desciam das colinas. As ruas tortuosas estavam apinhadas. Havia idosos curvados pelos anos, murmurando consigo mesmos enquanto empurrados pela multidão. E crianças brincando nas ruas, chamando umas às outras com suas vozes agudas. Homens e mulheres passavam carregando fardos, cestos de legumes, barris de vinho, bolsas de água, e havia artesãos com suas ferramentas. Num canto, um burro permanecia sonolento sob sua carga ao sol. No outro canto, sob um toldo estreito, um comerciante gritava suas mercadorias em uma barraca na calçada. E assim, Peter Marshall vai descrevendo o cenário de uma cidade, Jerusalém, de uma cidade ocupada, de uma cidade em festa, celebrando a Pessá, a festa da Páscoa judaica. Até chegar em seu sermão a Jesus sendo levado ao monte chamado Gólgota, para logo então ecoar a pergunta do seu sermão: estavas lá quando crucificaram meu Senhor? Aqui nessa comunidade se falou nesses últimos sermões acerca dos personagens da cruz. Se falou da multidão daquele dia ao redor, antes até do cenário da crucificação. Se falou de Judas, se falou de Pilatos. E a pergunta do sermão de hoje é se estavas lá. Sabes o que fazer com a cruz de Jesus? Consegues te ver perto dela? Ao redor dela? Ou foges dela? Perplexos, assustados, com medo, tantas vezes é assim, fugimos dela. Mas na cruz, aos pés da cruz, há um lugar para você, há um lugar para mim. Você quer um lugar lá? Você quer um lugar aos pés da cruz? Em seu sermão, Peter Marshall continua dizendo: quando refletimos sobre quem estava lá, e se somos honestos conosco mesmos, sabemos que nós estávamos lá, e ajudamos a colocar Cristo naquela cruz. Porque toda atitude presente naquele monte, naquele dia, ainda está presente em nós hoje. Toda a emoção que comoveu o coração humano naquele momento, ainda comove o coração agora. Cada rosto que esteve lá, está aqui também. Cada voz que gritou, então ainda está gritando. Todo ser humano estava representado no Calvário. Cada pecado estava em um prego, na ponta de uma lança, ou nos espinhos. E o perdão para todos eles estava lá, no sangue que foi derramado. 19 séculos já se passaram, disse Marshall, 20 séculos diríamos hoje.
Mas a passagem dos séculos, com nossas lágrimas endurecidas, ainda não lavou o sangue da madeira apodrecida de uma cruz abandonada. Nem os ventos cobriram suas pegadas nas areias da Judéia. O Calvário ainda está de pé. E você e eu erguemos a cruz de novo, e de novo, e de novo, toda vez que pecamos. Os golpes do martelo ainda ecoam em algum lugar nas cavernas do seu coração e do meu. Os golpes do martelo ainda ecoam. Toda vez que o negamos, toda vez que pecamos contra Ele, ou deixamos de obedecer ao que Ele ordenou, Ele está sendo crucificado de novo, e de novo, e de novo. Estavas lá quando crucificaram meu Senhor? Eu estava, disse Peter Marshall, e você? A pergunta ecoa também hoje. Maria estava lá. Maria, a mãe de Jesus, ela estava lá. E ela é a personagem de hoje. Você conhece a história dela? Você lembra a história da Maria? Você lembra a história de como o anjo a visitou quando ela ainda era tão jovem e quando o anjo do Senhor a cobriu e ela engravidou baseado na promessa do Senhor? Você lembra da Maria? Você lembra dela quando ela fugiu para o aconchego na casa de Isabel para receber o abraço de uma outra grávida surpreendida pelo Senhor, mas mais velha, mais experimentada? Você lembra quando ela deu à luz a Jesus em meio a circunstâncias assustadoras e desconfortáveis em Belém? Você lembra dela quando ela, desesperada, procurou a Jesus juntamente com José por três dias para ouvi-lo dizer que ele estava em casa e que ela não precisava se preocupar e ela nada entendeu? Você lembra quando ela e seus filhos foram em busca de Jesus por considerar que ele não estava bem, como as próprias escrituras dizem, ele estava fora de si e precisava ser recolhido pela família para então ouvir a Jesus dizer que sua família era quem estava com ele, os seus discípulos? Você lembra? Você lembra? E você consegue imaginar de como ela sentiu naquele dia e pensou: e eu sou o quê? Então, encontramos a essa Maria, com toda essa história, uma história de gratidão, uma história de fé, uma história de compromisso, mas também uma história de dor, uma história de angústia, até uma história de dúvida, uma história de dificuldade para entender exatamente qual era o caminho de Jesus. Então, a encontramos aos pés da cruz, junto com os soldados, junto com os escarnecedores, junto com aqueles que estavam querendo dividir a veste de Jesus. Ela estava lá. Ela e mais 3 mulheres do círculo dos que acompanhavam a Jesus. E o Evangelho de João, e é interessante porque é só no Evangelho de João, ele deixa a essas mulheres chegar tão perto da cruz, ao ponto de ouvirem a Jesus se dirigindo a ela, Maria. Ele, o evangelista João, deixa com que Maria e essas mulheres chegam tão perto da cruz, que os olhos de Jesus encontram Maria, a sua mãe. João diz assim: perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este
é o teu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Quando Jesus viu sua mãe. É ali, aos pés da cruz, que os evangelhos nos falam de um último encontro entre mãe e filho, de um último encontro entre Jesus e Maria. E é ali que ela experimentou toda a afirmação da sua vocação. É ali que ela se sentiu de novo, e de novo, e de novo, ali que ela se sentiu a mãe do nosso Senhor. E é ali que ela se sentiu acolhida numa comunidade, numa nova relação filial, pela qual Jesus viveu e na qual ele investiu. Ah, Maria, como eu gostaria de sentar ao seu lado para um café e lhe perguntar: o que foi, Maria, que você sentiu naquela hora? O que foi, Maria, que passou no seu coração quando você sentiu o calor dos olhos do Jesus já na cruz, olhando para você? O que foi, Maria, que esse seu coração lhe disse naquela hora? Você, Maria, conseguiu não desmaiar? Naquela hora, Maria, você entendeu como nunca antes, qual era a missão de Jesus. Naquela hora você entendeu tudo aquilo que ele disse e por vezes você não entendeu. Naquela hora, Maria, você entendeu a vocação da sua própria vida. Naquela hora, Maria, você entendeu o que Deus estava fazendo. Naquela hora, Maria, os seus olhos clarearam ainda que estivessem cheios de lágrimas. Naquela hora, Maria, você entendeu quem Jesus era. E você entendeu, Maria, qual era o seu lugar ali, aos pés da cruz. Foi ali aos pés da cruz, o que você disse. Você disse a mesma coisa que você havia dito fazem uns 33 anos atrás. Lembra do que você disse, Maria, quando o anjo a visitou, e quando o anjo lhe disse o que aconteceria com você, quando o anjo lhe disse qual seria a vocação da sua vida, e você disse que aconteça comigo. E é ali, aos pés da cruz, que uma vez mais você disse que aconteça comigo. Ali, mais uma vez, você se lançou. E agora, aos pés da cruz. Então o livro de Atos nos fala de Maria ainda uma vez. Aliás, as próprias Escrituras nem falam tanto de Maria. E a Maria diria: está bem assim, porque não se trata de mim. Está bem assim, fala pouco de mim, porque eu quero de fato que se fale de Jesus. E a minha vida tem sentido, na medida em que se fala de Jesus. E então, no começo do livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 14, uma vez, Lucas nos fala de Maria. E diz, ela está na comunidade dos irmãos e das irmãs. 2 versículos apenas, que nos falam tanto, porque falam de uma comunidade dos discípulos, de mulheres que estavam juntos em oração, no início da vida da igreja. E a grande nota de Atos, a grande nota de Lucas, é que Jesus está acompanhada dos seus filhos. Maria está acompanhada dos seus filhos. Aqueles mesmos filhos que tantas vezes discutiram.
Aqueles mesmos filhos que disseram a Maria: Maria, mãe, não está dando jeito com esse menino, ele está comprometendo a imagem da nossa família, veja o que ele anda fazendo por aí, ele anda expulsando demônios, ele anda falando que é o Filho de Deus, ele anda falando do reino de Deus. Esses mesmos filhos que tiveram tantas dúvidas, agora estão ali com ela, na comunidade daqueles que vivem em adoração, na expectativa do Espírito Santo. O caminho da Maria é o caminho que vai da cruz para a igreja. O caminho da Maria é o caminho que vai da cruz para a comunidade de fé. Porque ela não é uma mulher para viver sozinha. Ela é uma mulher que encontrou uma nova comunidade. E ela é uma mulher que nessa nova comunidade encontrou um novo filho que a recebeu em sua casa, como Jesus na cruz havia recomendado. O caminho da Maria é o caminho da ressurreição, é o caminho da cruz para a comunidade de fé. Para a oração, porque é isso que reunia a essa comunidade de fé, a oração. Mas nós precisamos lembrar, e nós precisamos lembrar nesse dia, nós precisamos lembrar nesse domingo, que o caminho da Maria não é um caminho automático que vai da cruz para a comunidade. O caminho da Maria passa pelo túmulo vazio. Da cruz para a ressurreição. Da cruz para a ressurreição. E da ressurreição para a comunhão dos irmãos, das irmãs. Estavas lá? Quando crucificaram o meu Senhor? Estavas lá? Quando ressuscitaram o teu Senhor? Estavas lá? Quando a comunidade de fé se reuniu em oração, na expectativa do Espírito Santo, estavas lá, porque lá é o teu lugar, lá é o meu lugar. Todos nós somos convidados a esse roteiro da vida, que vai da cruz para o túmulo vazio, e do túmulo vazio para a comunidade dos irmãos que celebram a essa cruz, lembram dessa cruz e celebram a essa ressurreição. E hoje, uma vez mais, nós celebramos a essa ressurreição na comunhão dos irmãos. E nós celebramos a essa ressurreição na esperança e na expectativa do Espírito Santo. Por isso, em nosso calendário litúrgico, caminhamos do domingo da ressurreição para Pentecostes. A descida do Espírito Santo. Mas antes de encerrar esse meu sermão nesse dia, eu quero deixar ainda uma imagem perto do teu coração. É uma imagem da cruz a se transformar na imagem da ressurreição. O que aconteceu de fato naquela cruz? O que aconteceu de fato naquele momento derradeiro? Quando Jesus, já à beira da morte, já pregado na cruz, ainda arranca de alguma forma, alguma energia, alguma força vital dentro dele para lentamente erguer o seu corpo, a erguer a sua cabeça, abrir os seus olhos e encontrar os olhos da Maria e dizer: mulher, este é o teu filho. Que gesto é esse? Que gesto é esse? Que momento é esse? No qual Jesus ainda consegue levantar a sua cabeça, abrir os seus olhos e com esses olhos já murchos para a morte, encontrar os olhos da Maria cheios de lágrimas, os olhos da Maria com uma história de dor, os olhos de uma Maria que tem, como havia anunciado o profeta Simão, o seu coração atravessado por uma lança. Que olhar é esse? Esse é o olhar do amor, esse é o olhar do cuidado, esse é o olhar do acolhimento,
Esse é o olhar da afirmação de uma vocação de vida. Esse é o olhar do resgate. Esse é o olhar da vida que passa por essa morte e por esse gesto. E é ali. Quando esse olhar se encontra com o olhar da Maria, que ela sabe para que ela vive e a quem ela serve. É ali nesse olhar que a Maria se encontra e se reencontra com a sua própria história, e ela passa a saber mais uma vez, e de novo, e de novo, e de novo, por quê? Porque ela vive, e ela vive por causa dele que está na cruz. Estavas lá? Quando Jesus olhou para Maria, exatamente assim, disse: Maria, eu cuido de você. Maria, você é bem-vinda. Maria, eu quero que você experimente a vida numa nova comunidade. Numa comunidade que vai para além das fronteiras geográficas, numa comunidade que vai para além das fronteiras étnicas, numa comunidade que vai para além das fronteiras sociopolíticas, econômicas, numa outra comunidade de fé que junta a pessoas tão diferentes, como são os apóstolos, como é a própria Maria e as outras mulheres, uma comunidade de fé, e nós somos chamados a, como comunidade de fé, encontrar esse olhar de Jesus na cruz por nós. Estavas lá. Hoje, o Cristo ressurreto olha para você, para mim, cuida de você, cuida de mim. E hoje, esse Cristo ressurreto nos envia para uma nova experiência, uma experiência de encontro com Ele, uma experiência de encontro com Ele ao redor da cruz, uma experiência de encontro na comunidade de fé, na qual juntos nós oramos: vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo, Maranata. Hoje o Cristo ressuscitado olha para você, cuida de você e lhe envia para uma experiência de encontro que só existe porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio e Ele ressuscitou. Olhos nos olhos, Cristo está vivo. Olho nos olhos, Deus cuida de você.